Professor, o senhor está falando? Porque se sim, a gente não está ouvindo. Estão me ouvindo agora? Aê! Não basta a vida ser bugada e agora o Google Meet está nos abandonando. Vamos lá, já estava falando um bocado de coisa já. A gente estava falando hoje sobre ciclos de potência e refrigeração. A gente vai falar, eu estava explicando para vocês aqui a máquina de Carnot e o modo de operação dela. E aí, no caso do modo de operação da máquina de Carnot, a gente está interessado principalmente na reversibilidade dela. E aí a gente consegue definir o que é um refrigerador. Ok? Então, estou tentando definir para vocês aqui o que é um refrigerador. Então, aqui você tem a máquina térmica. Isso aqui é a máquina. Quando eu falo máquina, é normalmente em termos de produção de potência. Então, o alvo da máquina é a produção de potência. Já o refrigerador, ele faz, como o ciclo de Carnot é reversível, então ele faz o sentido contrário. Ele extrai calor da fonte fria e joga para a fonte quente, para a fonte quente. Aí, só que aí você pode se lembrar da segunda lei e dizer, professor, isso é impossível. Mais ou menos. Isso é impossível se você não tiver a entrada de trabalho aqui. Uma vez que você tem a entrada de trabalho aqui dentro do sistema, isso passa a ser possível. Então você consegue extrair calor da fonte fria e jogar para a fonte quente. Exemplo disso é o ar-condicionado, o processo de refrigeração, né, de ambientes que você conhece bem. Então, às vezes, você tem interesse em retirar calor de uma temperatura que está abaixo da temperatura ambiente. Tranquilo? Bom, então nesse caso aqui, a gente não está definindo mais uma máquina, a gente está conversando sobre refrigerador. Entendido a diferença entre máquina e refrigerador? Tudo é o mesmo ciclo de Carnot, é a mesma máquina, as mesmas etapas de operação, só que agora elas estão operando em sentido contrário. Então, esse é o conceito de processos reversíveis. Tranquilo? Vamos lá. Continuando a entender aqui, a gente tem então um diagrama TS super complicado aqui da máquina de Carnot. Você sabe que ele é um quadrado. Por que ele é um quadrado? Porque você vai ter duas etapas isotérmicas. Então, as isotérmicas, uma isoterma num diagrama TS é uma linha horizontal. E você vai ter duas adiabáticas. Qualquer coisa adiabática reversível, ela é isentrópica. Então, é por isso que essas duas retas aqui são verticais. Então, você tem duas retas horizontais, as isotermas, e as duas retas verticais, que são as adiabáticas. Para pensar comigo e raciocinar em como é que você consegue transferir e manter a temperatura constante. Transferir calor e manter a temperatura constante. Porque é isso que está acontecendo aqui, né? Então, nesse ponto aqui, você tem a temperatura em que você está mantendo a temperatura do reservatório quente, e aqui você tem a temperatura do reservatório frio. E o que está ocorrendo é que você está absorvendo calor nessa etapa e está rejeitando calor nessa segunda etapa. Então, como é que você consegue fazer isso mantendo a temperatura constante? Só para constar, tá, gente? Quando você tem um trocador de calor, você diz, professor, manter o trocador de calor e a temperatura fica constante. É complicado, porque o fluido que está absorvendo calor, ele vai mudar a temperatura dele também. Então, quando você está pensando
um trocador de calor, a temperatura ao longo de um trocador de calor, ela pode variar de diversas formas, mas o mais comum é que o fluido frio ele começa numa temperatura aqui e o fluido quente começa numa temperatura aqui. O fluido frio vai aumentar a sua temperatura até chegar quase na temperatura do fluido quente, enquanto que o fluido quente vai diminuir a sua temperatura até quase chegar na temperatura do fluido frio. Então, esse trajeto aqui, você altera as duas temperaturas. Então, isso já não é um processo isotérmico. Então, fazer esse processo isotérmico não é um negócio trivial. O que foi pensado, então? Ah, professor, eu sei de uma coisa que você consegue transferir calor e não alterar a temperatura. É justamente o que a gente viu em umas aulas passadas aí, que é o calor latente. Então, a ideia brilhante é a gente passar a usar agora calor latente. Lembrando, isso aqui é calor sensível, ou seja, você não tem mudança de fase. Vamos se aproveitar, então, do calor latente que muda de fase para poder tentar manter a temperatura constante. Ok, boa ideia. Então, a gente vai passar agora a colocar o ciclo de Carnot dentro do domo de saturação. Então, com o ciclo de Carnot dentro do domo de saturação, a gente vai fazer o seguinte. Quando você olhar esse... Eu vou já desenhar aqui que é TS, tá? Então, isso daqui, eu estou falando que é um diagrama TS, e isso daqui, aqui dentro, é o domo de saturação. Então, a gente pode até parar para pensar nisso daqui como sendo uma temperatura alta e uma entropia baixa. Qual é essa fase? Qual é essa outra fase aqui com entropia mais alta? Então, cada uma dessas fases a gente tem como raciocinar quais são. A gente vai ver já. Tranquilo? Certo. Se eu encaixar esse diagrama aqui dentro, você vai dizer, professor, aqui ele ainda está mudando de temperatura. Aliás, está constante a temperatura, mas você tem uma parte de calor sensível aqui. O diagrama tem que estar todo dentro do domo de saturação. Então, vamos apagar essa parte aqui de baixo, essa aqui, tudo, e vamos colocar ele dentro do domo de saturação. Por que eu estou colocando ele dentro do domo de saturação? Porque eu sei que agora, nessas etapas aqui, eu consigo transferir calor, mantendo a temperatura constante, porque é calor latente o que eu estou transferindo. E aí o componente puro, durante o seu equilíbrio líquido-vapor, ele não altera a sua temperatura se for mantido pressão constante. Tranquilo? Então, ok, resolvi esse problema. Só que um problema que você nunca vai conseguir resolver é o problema dessa expansão adiabática. A expansão adiabática, o processo em que você está executando o trabalho, então só para constar, esse aqui é o sentido do nosso ciclo, enquanto a gente está produzindo potência. Então, essa expansão adiabática que faz diminuir a temperatura, você está fazendo ela dentro de uma turbina. Qual é o problema da turbina? É porque você tem partes móveis que giram com alta velocidade. E essa mudança de volume específico que você tem aqui dentro, observa que você está aqui em uma determinada qualidade de vapor, quando você chega aqui, você tem uma qualidade menor do vapor, você tem uma maior quantidade de líquido. Então, essa condensação dentro das pás da turbina, isso pode causar sérios problemas de erosão nas pás da turbina. Então, isso daqui, no final das contas, não é viável. Ok, professor, então o senhor conseguiu agora, parabéns, o senhor definiu uma máquina que é impossível a gente construir. Mais ou menos isso. Então, qual seria o ciclo que a gente consegue construir? O nome desse ciclo é ciclo Rankine. Então, o ciclo Rankine ele vai pegar algumas ideias do que a gente tem como sendo o processo de Carnot e vai tentar aproximar daquilo que você consegue executar na realidade. Então, ele vai ser o ciclo mais próximo da realidade possível. Vamos ver como é que é a descrição desse ciclo. Então, você vai iniciar com... Pode ser uma caldeira, a gente chama de trocador de calor, porque a gente está sabendo que nele você tem a parte de absorção de calor em uma temperatura alta. Então, vamos chamar isso aqui de trocador de calor, ou refervedor, por exemplo.
Isso também pode ser chamado de caldeira, tá? Você tem, então, aqui uma bomba. A função da bomba aqui é aumentar a pressão do fluido. A gente também vai ter aqui na descrição um condensador. E aqui a gente tem uma turbina. Qual é o sentido de operação desse componente, né? Então, vamos lá. A gente tem a absorção de calor numa temperatura alta, a gente tem rejeição de calor numa temperatura baixa. A gente tem produção de potência na turbina e a gente tem consumo de potência aqui na bomba. Tudo bem? Vamos já entender qual é a função dessa bomba aí. O que a gente consegue fazer nesse fluido é pegar o fluido numa determinada condição, que a gente vai chamar aqui de condição 1. A gente vai aumentar a pressão desse fluido através de uma compressão adiabática. Então, isso daqui é uma compressão adiabática. A gente vai transferir calor para esse fluido de maneira isobárica. Então, a gente vai tentar manter a pressão dentro dessa etapa. Essa etapa de adição de calor é uma adição de calor isobárica. A gente tem, então, a produção de potência através de uma expansão adiabática. E a gente tem rejeição de calor isobárica novamente. Então, só repetindo, né? A gente tem duas etapas adiabáticas, que uma é de compressão e a outra é de expansão, e a gente tem duas etapas que são isobáricas, que é a de absorção de calor e a de rejeição de calor. Se a gente pudesse fazer um comparativo aqui entre o ciclo Rankine e o de Carnot, a gente vai saber aqui que o ciclo Rankine, como a gente está falando aqui, eles são duas etapas isotérmicas e são duas etapas, desculpa, isotérmicas não, são duas etapas isobáricas. E são duas etapas adiabáticas. E aí, óbvio, se é adiabático reversível, é também isoentrópico, tá? A gente tem Carnot, que aí sim, Carnot são duas etapas isotérmicas. E aqui você também tem duas etapas adiabáticas. Tranquila a diferença entre Carnot e Rankine? Ok, então qual é a primeira consequência disso? A eficiência de Rankine. A eficiência de Rankine vai ser menor do que a de Carnot, porque a gente já viu que Carnot é o ciclo de maior eficiência possível. Ok, mas pelo menos a gente vai sair do papel e vai conseguir construir alguma coisa que produza potência efetivamente. Carnot é excelente na idealidade. A idealidade vai te dar a maior eficiência possível entre esses dois níveis de temperatura. Mas Rankine é um ciclo que você consegue efetivamente construir. Então ele é mais interessante. Tudo bem? Ok. Então, o que está acontecendo aqui com cada um desses fluidos e como é que a gente consegue entender melhor os diagramas que são envolvidos no ciclo Rankine? Se a gente for desenhar aqui esses processos num diagrama TS, então a gente tem esse diagrama TS aqui, e aí a gente tem aqui o domo de saturação. Ele é bem parecido com o sino mesmo dessa forma, tá? Então você tem a etapa de absorção de calor, que é a etapa 2, 3. Essa etapa é uma etapa isobárica, tá? E você tem a etapa aqui
2, que é a etapa de compressão. Então, vamos começar pela compressão, tá? Normalmente, após o condensador aqui, você tem uma condição próxima ao líquido ou no líquido saturado. Então, eu vou colocar aqui o que é o lugar comum dessa etapa, tá? Então, você vai partir, por exemplo, desse ponto 1 aqui. Então, na saída do condensador, você projeta o condensador para que essa saída aqui seja de líquido saturado. Tranquilo? Ok, então, se essa saída aqui é de líquido saturado, quando você aumenta a pressão de um determinado líquido saturado, uma compressão adiabática, ela é para ser uma reta vertical. Então, para poder você vir aqui nessa sequência vertical. Tudo bem? Então, qual é a consequência de você aumentar a pressão desse fluido de maneira adiabática? Você aumenta a temperatura também dele, ok? Só que como a gente está no líquido e aí a saída do que você tem aqui na bomba é para ser líquido subresfriado. Então, líquido subresfriado, você vai estar aqui nessa região aproximadamente. Então, você saiu da etapa 1 para o ponto 2. Ponto 1, ponto 2. Agora você tem uma etapa isobárica. Como é que a gente desenha a linha de isobara quando a gente está no diagrama TS? A isobara de um diagrama TS é mais ou menos um negócio assim. Lembra da isoterma que você tem no diagrama PV? É como se fosse o espelho dela num diagrama TS. Só que aqui é uma isobara. Então isso daqui é isobara. Tudo bem? Tranquilo. Então, se esse aqui é a isobara do processo, então eu vou desenhar aqui 2, saindo de 2. Chegando até aqui esse ponto. Então, nesse ponto aqui, a gente vai executar, a gente saiu do 1 para o 2, do 2 para o 3, esse ponto aqui é o ponto 3, e aí do 3 para o 4, que eu esqueci de colocar aqui. 4. Então, na turbina, a gente vai pegar um vapor superaquecido, e vai exaurir a energia dele para produzir potência, o máximo que a gente puder. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz isso pela atuação das pás, girando aqui na turbina e produzindo a potência efetivamente. Dessa forma, a gente vai ter o seguinte comportamento. A gente tem uma expansão adiabática num processo que é reversível, completamente idealizado. Então, a gente vai reduzir isso daqui para cá, de maneira isentrópica. Até o nível de pressão em que a gente tem a segunda parte do nosso processo. Então, vou desenhar aqui o segundo nível de pressão. Então, a gente tem aqui uma isobara. Então, a gente tem uma isobara vermelha, numa pressão mais elevada, e uma isobara azul, numa pressão mais baixa. Então, a gente vai sair do ponto 4 de volta para o ponto 1. Então, esse é o nosso ciclo de processo, ocorrendo nessa direção. E aqui nesse diagrama, vocês já viram que o produto T vezes S, ele é mais ou menos os calores que são adicionados em cada etapa de processo. Então, vamos pintar aqui que nem a gente pintou o diagrama de Carnot. Então, tudo que eu estou pintando aqui agora, em rosa, está relacionado com o calor que está sendo absorvido na etapa em que você tem a pressão mais elevada. Então, tudo que está de rosa aqui, colocando rosa bem cheguei, que é para vocês conseguirem ver bem aí. Então, tudo que tem de rosa na figura que vocês estão vendo é o calor que está sendo absorvido na fonte quente. Então, deixa eu pintar isso daqui como sendo rosinha aqui. É tudo que está sendo absorvido de calor. Isso aqui vai ser igual ao calor da fonte quente. Tranquilo? Certo.
Qual o calor que está sendo rejeitado na fonte fria? Então, o calor que está sendo rejeitado na fonte fria é justamente a área que está embaixo da curva 1 a 4. O processo aqui não é 1 até 4? Então, é nesse processo aqui. Então, vou pintar aqui rosa com preto. Isso daqui é justamente o calor da fonte fria. Tranquilo? E a diferença entre eles? A diferença entre eles, deixa eu procurar aqui, vou botar pontinho aqui. Então, a diferença entre eles vai ser o que a gente tem do balanço de energia como sendo o trabalho líquido. Então, essa pinturinha aqui que a gente fez de rosa, com os pontinhos pretos. Isso daqui vai ser igual a diferença do trabalho da turbina menos a diferença do trabalho da bomba. Observa que você tem um trabalho líquido aqui, né? Está entrando o trabalho da bomba e está saindo o trabalho da turbina. Então, o trabalho líquido vai ser você somar esses dois. O trabalho da turbina mais o trabalho da bomba. Você sabe que tem sinais contrários, né? Então, se a gente fosse colocar em módulo, seria menos o módulo do trabalho líquido. A gente sabe que isso daqui é negativo, né? Que vai ser igual a menos o trabalho da turbina, módulo do trabalho da turbina, mais o módulo do trabalho da bomba. Então, quando eu estou colocando dessa forma aqui, é porque eu estou falando do módulo do trabalho, tá? Só para vocês não se confundirem com os sinais. Então, está entrando o trabalho na bomba, isso é positivo. Está saindo o trabalho na turbina, isso é negativo. O trabalho líquido produzido por um ciclo Rankine vai ser um valor negativo. Se ele estiver funcionando, é para ser um valor negativo. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Ok. Então, isso é o ciclo Rankine. Tranquilo, professor, certo. Só que aí tem dois pontos. A gente ainda está trabalhando com processos reversíveis. A gente está trabalhando ainda num mundo muito idealizado. Então, como é que a gente consegue sair desse mundo idealizado, né? E ir para um mundo um pouco mais real? Ok, então, da gente passar para esse mundo mais real, a gente precisa tentar entender um pouco mais sobre os diagramas efetivamente, né? Então, aqui tem alguns diagramas que eu queria mostrar para vocês. Então, isso aqui tudo é para água, tá? Só para vocês entenderem bem como é que é o comportamento desses diagramas. Aqui a gente tem o diagrama temperatura-entropia, é esse que eu quero que vocês se concentrem. Eu sei que tem talpia aqui também, mas... Então, você tem aqui o temperatura, entropia, para a água. E aí, aqui a gente vai desenhar algumas linhas notáveis, tá? Então, a primeira delas é uma isobara. Como é que você desenha uma isobara num diagrama temperatura, entropia? A gente acabou de ver, né? Que é uma retinha que está vindo aqui bem coladinha nesse sistema. E aí ela segue aqui essa curva e vai para cá. Tudo bem? Então, essa pressão aqui, se essa aqui é 0,1 e essa daqui é 1, então é proporcionalmente mais ou menos essa pressão que está aqui. Tranquilo? É numa escala logarítmica, aproximadamente. Então, você tem como fazer a aproximação para saber qual é o logaritmo da pressão aqui, para você conseguir obter a pressão. Então, isso daqui é uma isobara, em azul. A isoterma é fácil, né? Se a gente for desenhar a isoterma de 250 graus, é uma linha horizontal. Uma linha isoentrópica também é tranquila de achar. E a região de equilíbrio líquido-vapor. Então, a região de equilíbrio líquido-vapor é justamente essa aqui.
Então, tudo que está aqui dentro em azul. Ah, pelo visto eu não fiz maternal direito não, né? Porque... Ô, pintura feia. Vamos lá. Então, o que a gente consegue falar ainda de pontos notáveis aqui? A gente consegue entender que se a gente tem uma baixa entropia numa mesma temperatura, isso quer dizer que aqui são os conjuntos de dados que se referem ao líquido saturado. Então, de um lado aqui a gente tem líquido saturado, ok? Se você aumenta a pressão desse líquido saturado, mesmo que sendo aqui a uma mesma temperatura, qualquer coisa do gênero, você vai estar aqui ainda dentro da região, você altera muito pouco a entropia, porque ele é incompressível, tá? Líquido saturado, essa região monofásica aqui seria de líquido subresfriado. Professor, como é que o líquido é subresfriado se você está numa temperatura maior do que a daqui, né? Se você pensar aqui, desse elemento aqui, se você pressurizar ele a entropia constante, você vai querer subir para cá, então está numa temperatura maior. Como é que ele é subresfriado? Isso foi definido para diagrama PV. Então, se isso foi definido para diagrama PV como sendo líquido subresfriado, a gente só traz a mesma nomenclatura de fase para cá. E lá fazia mais sentido, porque numa mesma pressão, você tinha uma temperatura menor. Então, é basicamente isso, tá? Aqui do outro lado, você vai ter o vapor superaquecido. Tudo bem? Então, é basicamente isso que você tem que fazer na leitura do diagrama temperatura e entropia. Vamos fazer essa mesma leitura para um outro diagrama. Diagrama pressão entalpia. Esse diagrama pressão entalpia é normalmente o diagrama mais usado quando a gente está pensando em refrigeração. Então, o seu ar-condicionado, por exemplo, ele tem o processo de resfriamento dele ocorre em intervalos de temperatura que são muito bem definidos. Então, você tem uma temperatura objetiva para a sala e você tem uma temperatura ambiente, que são duas coisas que você não consegue mudar. Então, a temperatura como variável não é algo que faça muito sentido. Então, o que você vai fazer? Você vai operar com a pressão. Então, dependendo da quantidade de gás que você coloca dentro do sistema, né? O pessoal de refrigeração, o técnico de refrigeração, chama sempre de gás. Só que, na verdade, ele está em diferentes estados. Dependendo de onde você está apontando, ele está em gás ou ele está em líquido. Mas o pessoal chama de gás porque ele vem em bujãozinhos de gás. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui para mostrar para vocês. Eles vêm nesses bujãozinhos de gás aqui, que o cara... Ah, não, isso aqui parece gás de cozinha. Que o próprio gás de cozinha está no estado líquido, né? Se o tanque está cheio, mas tudo bem. Enfim, é hipocrisia, né? Então, esses fluidos refrigerantes, é a forma técnica de se chamar, esses fluidos de refrigeração, eles, dependendo da quantidade que você tiver dentro de um determinado sistema, isso vai alterar a pressão. Então, a pressão em que a condensadora está operando e a pressão em que a evaporadora está funcionando. Então, cada uma dessas peças funcionando, dependendo da pressão que ela está funcionando, vai te dar uma eficiência diferente. Então, vamos tentar ler esse diagrama pressão entalpia aqui que a gente tem, tá? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem, então, as isotermas. Deixa eu ver qual que eu usei para isoterma aqui. Foi verde, então deixa eu manter aqui. Verde. Então, isso aqui é um isotermo. Eu comecei a ficar bêbado aqui, então deixa eu tirar isso aqui. Então, isso é um isotermo, ok? Vamos desenhar a isobara tranquilo, né? Pelo amor de Deus, é para não zerar nada na prova. Nem prova a gente vai ter, então não é nem sentido torturar vocês com isso. Então, pressão aqui, linha horizontal. A gente também tem entropia, em vermelho. Só que a entropia aqui, ela na verdade, ela está sendo descrita através dessas linhas aqui, ó. Essa linha verde aqui
você está falando dela em relação a essa linhazinha preta, tá vendo? Então, você tem aqui uma linha de isoentropia nessa região aqui, ó. Isso aqui é uma linha isoentrópica. Esse diagrama ele é mais interessante porque ele também tem uma linha isocórica. Desenho de preto aqui. A linha que mantém o volume constante. Então, um volume específico constante de uma determinada substância. Isso daqui é uma linha isocórica. Tranquilo? Então, aqui no diagrama você vê como sendo essas linhas vermelhinha clara fininha, tá? Isso é uma linha isocórica nesse diagrama. A linha isentálpica, moleza, né? Uma linha isentálpica são as retas verticais. E aí, por que é interessante para o processo de refrigeração a gente pensar em termos de isoentropia? Então, vamos desenhar aqui nos nossos esquemas. Esse daqui é o ciclo Rankine. E se eu for falar para você de um ciclo de refrigeração, como é que eu consigo baixar a temperatura de um determinado fluido para condições abaixo da temperatura ambiente? Então, essa é a grande sacada de você pensar em termos de ciclo de refrigeração. Então, você, na verdade, durante um ciclo de refrigeração, você não vai ter exatamente as mesmas etapas que você tem num sistema que você tem de produção de potência, como o ciclo Rankine. O ciclo de refrigeração, ele vai operar com uma evaporadora, uma condensadora, um compressor, e aqui você tem uma válvula de expansão. Então, o processo ele vai ocorrer você aumentando a energia do fluido a partir da evaporadora e do compressor. Você rejeita calor na condensadora e passa pela válvula de expansão. Então vamos pensar comigo aqui, a gente partindo daqui desse ponto. Esse aqui é o nosso ponto 1. Então você está normalmente no ponto 1, você está com um líquido em alta pressão. Ou em um líquido subresfriado. Que é a nomenclatura que vocês aprenderam, tá? Então, se a gente está num líquido em alta pressão, o que acontece durante a válvula de expansão? A gente já fez o balanço de energia para uma válvula, então são três coisas que são iguais. É quando você tem uma válvula de expansão, um tampão poroso ou um capilar. Capilar é a forma de você dizer que você tem uma restrição no diâmetro da tubulação. Então, o diâmetro cai abruptamente, tá? Então, essas três formas aqui são três exemplos de processos que são isoentálpicos. Se fizer o balanço de energia disso daqui sem trocar calor e sem execução de trabalho, no estado estacionário, com baixa diferença de velocidade e cota, não vai sobrar nada, só vai sobrar as entalpias. Então, a entalpia de entrada vai ser igual a entalpia de saída. Então, por isso que é um processo isoentálpico, tá? Então, você cai com a pressão aqui nessa região e você também pode cair com a temperatura nessa região. Então, aqui você cai muito forte essa temperatura. Vamos tentar dar uma olhada nisso, tá? Então, aqui a gente tem líquido subresfriado. Quando você tem aqui, então, líquido subresfriado, mas você está numa pressão elevada. Você tem, então, após a válvula de expansão, você tem normalmente equilíbrio líquido-vapor.
Então, você está com as duas fases presentes e você está numa pressão baixa, você reduziu a pressão e aí você entra dentro do domo de saturação. Esse aqui é o ponto 2. A evaporadora, ela vai manter a pressão desse sistema, então isso daqui é para ser uma etapa isobárica. Essa etapa aqui é isoentálpica, isobárica. O compressor ele funciona de maneira adiabática. E a condensadora isobárica também. Tranquilo? Então a gente tem aqui somente duas etapas que são iguais, que são isobáricas, que é durante a transferência de calor. A gente tem então uma etapa adiabática. E a gente tem a nossa queridíssima etapa isoentálpica aqui. Tranquilo? Esse aqui é o ponto 4. E vamos desenhar lá no diagrama como é que fica no ponto 4. Então, se a gente for desenhar isso daqui dentro desse sistema, deixa eu pegar aqui o nosso diagrama, pressão, entalpia. Deixa eu apagar essas marmotas tudo aqui, vocês já aprenderam isso. Ok, então vamos pensar que a gente está operando aqui em um ciclo de refrigeração entre as pressões de 10 psi e de 100 psi. Tudo bem? Bom, se a gente está operando nesses dois níveis de pressão, então já vou botar aqui a pressão mais elevada. E a pressão mais baixa. Pressão mais elevada, pressão mais baixa. Então são duas etapas isobáricas. Se a gente está falando aqui de líquido durante a válvula de expansão, isso quer dizer que a gente está no lado esquerdo do diagrama, ok? Então, se a gente está falando aqui do lado esquerdo do diagrama, ponto 1, a gente está aqui no líquido subresfriado, por exemplo, e uma aproximação que a gente pode ter disso é, por exemplo, o líquido subresfriado em alta pressão, ou a gente pode estar aqui no líquido saturado, tá? Normalmente você vai trocar calor aqui na condensadora, você vai tentar se limitar na condensadora o máximo possível a somente o calor latente. Então a gente vai partir desse primeiro ponto aqui, você tem o líquido subresfriado em alta pressão, esse aqui é o nosso ponto 1, e a gente vai executar de 1 para 2 uma etapa isoentálpica. Então a gente vai fazer isso daqui. Observaram que aumentou a qualidade do vapor? Desculpa. Que aumentou a quantidade de líquido que você tem presente aqui? Você condensou mais o sistema, tá? Então você tinha antes 0% de líquido, ou 0% de vapor, e agora você já tem 20% de vapor. Então evaporou um pouco mais, né? Ele entrou dentro do diagrama de equilíbrio líquido-vapor, efetivamente. Então, nas etapas 2 e 3, a gente vai transferir calor. Etapa 2 e 3, a gente vai transferir calor até que a gente chegue na parte de realmente de vapor superaquecido, de vapor saturado, tá? A gente vai tentar transferir o máximo de calor possível aqui nessa região. 1 para 2 é uma etapa adiabática, 2 para 3 é uma etapa isobárica. Ok? Bom, se eu estou agora aqui nessa etapa isobárica, de 3 para 4, eu sei que eu vou executar uma compressão adiabática. Essa compressão vai aumentar a pressão e vai obedecer essa linha de entropia aqui, ó. Vocês estão observando essa linha de entropia? Essa é a linha de entropia que passa no estado 3. Então a gente vai por cima dela até a gente chegar na próxima pressão desejada, que é a pressão do estado 4. E aí a gente fecha o nosso ciclo retornando para o estado 1. Então, isso aqui seria o nosso diagrama pressão entalpia com um ciclo de refrigeração. Então, a gente já viu hoje ciclo de
produção de potência, ciclo de refrigeração, todos os ciclos com essas máquinas que estão operando de maneira reversível. A partir da próxima aula, a gente vai dar uma olhada para poder tentar avaliar, primeiro, as eficiências desses diversos ciclos que você possa ter. Esses não são os únicos. Todo ciclo desse tem um determinado problema. A partir do momento que você saiu do papel de Carnot, você vai ter problemas relacionados a esses ciclos, e cada ciclo desse requer um cálculo ou uma melhoria. E aí, para cada melhoria, tem um novo ciclo desse. Então, a gente vai ver ciclo de Brighton, ciclo Stirling, ciclo Ericsson, e aí, para cada ciclo desse, você tem também um diagrama mais ou menos desse determinado. E aí, a gente consegue avaliar essas eficiências para cada um desses diagramas. Tranquilo? Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Professor, Professor, Diga lá. tinha uma questão na lista que tinha um desses gráficos aqui. Eu não sei se eu usei os pontos certos. Você podia fazer aí? Deixa eu tentar dar uma olhada. eu ia pedir a mesma coisa para o senhor comentar, na verdade, as duas últimas questões que eu tinha ficado em dúvida. Tranquilo, a gente dá uma olhada agora. Ok, então a gente tem aqui as duas últimas que vocês pediram. Aqui. Tá, isso aqui é do propeno. Então, a questão está dizendo o seguinte: propeno no estado de vapor saturado a 1100 kPa é comprimido adiabaticamente por um compressor, onde na descarga a pressão e a temperatura são essas aí, 2.500 kPa e 80 graus Celsius. Sabendo que o rendimento termodinâmico é dado pela relação entre o trabalho ideal e o trabalho real desenvolvido pelo compressor, e de acordo com o diagrama abaixo, o rendimento é... Ok, então a gente precisa de dois trabalhos, né? O trabalho real e o trabalho ideal. Qual a diferença entre esses dois trabalhos? Você sabe que o compressor ideal, ele opera de maneira reversível. E aí, se ele é reversível, vamos ver aqui. Então, o compressor ideal, ele vai operar de maneira adiabática reversível. O compressor real, ele vai operar de maneira que a entropia aumenta. Lembra disso da lei termodinâmica? Então, você tem aqui S gerado num processo reversível igual a zero, e o S gerado num processo que é real, ele é maior do que zero. Ok, então, o primeiro cálculo, você precisa de um trabalho do compressor que seja real. E aí a gente sabe que do balanço de energia, né, se a gente pegar aqui DDT, que vai ser igual ao somatório, então, se a gente está em estado estacionário, sem variação de cota nem velocidade, e aí ele está operando de maneira adiabática, para todos os dois, então a gente vai ter que o trabalho de eixo, ele vai ser igual a fluxo máximo, estou passando já lá para o outro lado, mudando os sinais, tá? Então, o que entra, o que entra eu sei que ele é positivo e o que sai é negativo, mas aí quando eu estou mandando lá para o outro lado, esse ΔH, ele vai ser igual a H que sai menos H que entra. Tudo bem? Tranquilo. Então, isso aqui é o balanço de energia para qualquer um dos dois. A única coisa que vai mudar é você olhar os ΔHs no primeiro caso. Os ΔHs no primeiro caso, eles vão ter que ser lidos de maneira isoentrópica, e os ΔHs do segundo caso, eles vão ter que ser medidos de maneira que a entropia aumenta. A questão ela já está te falando qual é o caso da entropia aumentada.
Na realidade, ele está operando entre 1.100 e 2.500, e a saída dele está a 80 graus Celsius. Então, você já tem como fazer a leitura disso a 80 graus Celsius. Então, vamos tentar fazer isso agora. Vou pegar aqui o diagrama. Não. Pô, não posso copiar minha própria figura? Saco, hein? Vamos lá. A gente está aqui em 80 graus Celsius, né? Como é que é o processo aqui? A gente normalmente pega um compressor, a saída dele aqui vai ser superaquecida, e a entrada aqui, normalmente, dele é de vapor saturado, tá? Vamos confirmar aqui com as informações. Vapor saturado a 1.100. Vapor saturado a 1.100 e superaquecido a 2.500 e 80 graus Celsius. Então, vamos tentar ler aqui no diagrama do jeito que está mesmo. Tá em kPa multiplicado por 100. Então, a gente vai ter que ler aqui o 1.1, a pressão de 1.1 vou tirar aqui duas fotos. Essa aqui dessa região. Então, como é que a gente vai fazer essa leitura ali no gráfico? A gente tem aqui o valor de 1. Não é o 11, não. Deixa eu só ver, porque estou entendendo que o gráfico está em bar. Deixa eu confirmar isso. Se o gráfico está em bar, e ele está informando aqui no gráfico que 1 bar é igual a 5 kPa. Então, se você quer ler 1.100 kPa, você tem que converter isso daqui para bar. E aí você vai cortar, é 11 mesmo. Tá. Então, melhor ainda, fica mais fácil de ler aqui no 11. Então, 10, deixa eu confirmar, 11, 12, 13, 14, 15. Então, é 11, é aqui nessa região. Então, a gente tem aqui, ó, um pouco acima de 20 graus, aqui é o líquido e aqui é o vapor. Tranquilo? Bom, então, seria aqui nesse ponto, só que a leitura aqui embaixo. Então, seria 270 e alguma coisa, a entalpia que está entrando. Quilojoules por quilograma. O que está saindo? Está saindo duas formas. Primeiro, a isentrópica. Então, se a gente tem aqui 11, aqui saturado, qual é a linha de isentropia? São essas aqui mais verticais do que as de volume, né? Então, a gente tem aqui 11, a gente vai ter que seguir aqui até chegar em 80 graus Celsius. Qual é a isoterma de 80 graus Celsius? É para ser essa aqui, ó, aqui em cima. Pelo que eu estou vendo, é para elas se cruzarem aqui em cima, perto desse valor. Certo? E aqui o valor vai dar mais ou menos 325. Então, se isso daqui for com S gerado constante, então isso daqui é para ser 325. Tá, mas esse é o processo real, o processo ideal. Vamos ver o processo real. O processo real, esse é o de isentrópico. Aí o processo real, a gente está indo até 2.580 graus Celsius. Vamos ver aqui 2.500. Aqui é 20, 25. 25 e 80 graus Celsius. 25 é aqui. Aí 80 graus Celsius é para ser a próxima aqui, mais ou menos.
Então, no processo real, a gente está chegando até aqui. Em 325 também? Não. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu só fiz a leitura ao contrário. Ao invés de... Deixa eu ir na isoentrópica até 25 bar, né? Então, aqui eu estou nessa isentrópica aqui. E aí eu vou nela até 25 bar. Que é mais ou menos aqui. Oxe, não sei se é porque eu não estou conseguindo copiar aqui a figura. Deixa eu tirar aqui uma cópia para a gente analisar lá direitinho. Eu só pego a parte de cima, fica mais fácil, tem entalpia também. Tem valor na entalpia. Show. Eu acho que fica entre 300 e 325, não, professor? Sim, acho que sim. É porque eu estava lendo, baixando o mouse aqui. Aí fica uma precisão de um elefante, sabe? Fica uma lista antes de 325, aí varia de 5 em 5 cada lista. Aí fica 320. Pronto. Então, só confirmando aqui, agora a gente consegue desenhar. Então, a gente tem aqui o ponto inicial, ponto 1, 11 e saturado. Então, aqui é o ponto 1. Esse ponto 1, ele pode ir variando aqui na linha isentrópica, até chegar em 225, em 2500, que é mais ou menos aqui. Então, isso daqui seria realmente essa uma linha antes que você está falando, ó, aqui. Enquanto que a gente tem, no outro caso, a gente vai variar, o estado final dele vai ser a 80 graus Celsius e 2500. O estado final de 80 graus Celsius e 2500 é para ser esse aqui, 2500 e 80 graus Celsius, que é para ser esse aqui. Então, esse aqui já é uma linha antes de 350. Então, o caminho preto é o caminho da isentropia e o caminho azul é o caminho de quando você está no processo real. Então, aqui, isso daqui seria uma linha antes de 350, mais ou menos. Então, se está variando de 5 em 5, seria 325, 320. Com o outro aqui, que você está a 80 graus Celsius, ó, a isotérmica de 80 graus Celsius dá essa queda e a pressão de 25. Então, é isso mesmo. Então, seria 345, a do processo real. Professor, eu não estou entendendo. O senhor começou de que temperatura? Eu não estou conseguindo enxergar direito os números. A gente está vendo pela pressão. Então, Tá. essa pressão aqui é de 10, aqui é 11. Sim. Então, nessa pressão aqui, no estado de vapor saturado, a gente tem esse ponto. Uhum. O estado final dele são dois. O primeiro, dado pela linha isentrópica, que é essa aqui. Certo. Isentrópica parando na pressão, 25. Ah, tá. Certo? Então, é esse ponto aqui. A outra parada de pressão que você tem seria a 25 graus Celsius e 25 bar e 80 graus Celsius. Uhum. A isoterma tem esse formato aqui, a de 80. Ah, entendi. Então, o ponto que passa em 25, que é 2.500, e 80 graus Celsius, é esse aqui, quando se encontram. Então, esse ponto vermelho aqui é o ponto que você tem 2.500 kPa e 80 graus Celsius, que é o estado final do processo real. Então, ele aumenta a entropia. Se você ver aqui o caminho azul, ele é um caminho de aumento da entropia em relação ao processo real, ao processo ideal. Por isso que dá 350 aqui a energia. Tudo bem? Certo. Deu para entender aí? Pronto. Então, os valores efetivos. E aí você podia pensar também que o compressor real ele vai precisar de mais energia para funcionar do que o compressor ideal.
Então, é justamente aí que a gente define a eficiência. Então, a eficiência aqui de cima seria 325 menos 275, 325 não, 320. E aqui seria 345. Oi? 280. 280, né? Tá. Tranquilo? Bom, então isso aqui vai ser 50 aqui em cima. E aqui embaixo vai ser 75, se não me engano. Mais os dois são 280. Tá. Então vai dar. Agora dá 75, né? Antes estava errado. Tranquilo? Bom, 50 sobre 75 é 2 terços. Dá 0,666. Então vamos ver se tem essa alternativa aqui. Eu acho que dá 40, professor. Oi? Eu acho que em cima dá 40, não. 320, 270. É 50 mesmo. Dá 50, né? Mas Tranquilo? 280, professor. Não, aí 5 para cima, 5 para baixo, deixa eu confirmar aqui. Deixa eu apagar aqui para a gente ter uma precisãozinha melhor. Então aqui a gente está na linha de 11, aqui nesse negócio. Então seria essa linha aqui. Isso, 280. Então aqui é 280. 280 dá 40 em cima. Aqui é 280, vai dar 65. Então a gente vai ter 40 dividido por 65. 0,615. 61,5. Essa aqui. Tranquilo? Que já tá aqui o gabarito, ela era mesmo. Entendido aí, gente? Isso aqui é um negócio importante, tá? Porque a gente está vendo aqui, efetivamente, a diferença da operação de um compressor real para um compressor ideal. Então, o compressor ideal, ele vai operar de maneira verde aqui. Você vai seguir aqui em cima da linha de isoentropia até o estado final. O estado final está sendo determinado pela pressão, não pela temperatura, tá? Enquanto que o caminho azul aqui, e aí eu estou desenhando hipoteticamente aqui esse caminho, porque eu não tenho a menor ideia, eu só sei onde é que ele começa e onde é que ele termina. E ele termina aqui justamente nesse ponto, que é o ponto de entrada de pressão e temperatura do estado final que a gente tem, que foi dado pela questão, 2.580 graus Celsius. Tudo bem? Mais alguma dúvida, se vocês tiveram? Na outra questão, professor. A segunda questão aqui, a questão de baixo, né? Se 1 kg de propeno, efluente do compressor, na pressão de 2.500, na temperatura de 80, depois passar por um condensador de perca de carga desprezível, sai desse condensador com 90% em massa de propeno em estado líquido. A carga térmica removida no condensador será... Ok, então, nesse estado 2 aqui, ele está considerando o estado real do compressor, né? Está considerando esse ponto aqui, azul, com essa entalpia determinada. E ele está dizendo que ele vai operar um condensador de perca de carga desprezível. O que quer dizer perca de carga desprezível? Quer dizer que a variação da pressão durante o condensador ela é zero. Então ele está operando de maneira isobárica. Se ele está operando de maneira isobárica, então a nossa linha de pressão continua sendo aqui 25, tá? Essa aqui é a nossa linha de pressão. Tá. O final dele é quando ele tem 90% em massa de estado líquido. Se ele tem 90% em massa de estado líquido, quer dizer que ele vai estar parado aqui em algum ponto aqui desse diagrama, de forma que essa proporção desse trecho em relação a esse, lembra da regra da alavanca lá de PPQ? Essas proporções aqui vai dar 90%. Então a gente só precisa descobrir qual é a entalpia da saída e aí a gente consegue fazer a carga térmica mais ou menos como sendo a entalpia que está entrando no condensador, a entalpia que está saindo, e isso vai ter que ser a energia que está sendo removida do sistema. Então, o que é chatinho é só você ver esses 90% aqui. Se 90% é líquido, então você tem que ver o quanto tem de líquido em relação ao vapor.
Isso aqui seria 100% aqui. Isso aqui não tem nenhuma isolinha de qualidade, por isso que a gente está chateado. E vamos lá. Certo, então, 0,9 vai ter que ser o quanto que você tem de líquido em relação ao total. Então, o que você tem de líquido vai ser esse trecho daqui para cá. A regra da alavanca, né? O que você tem desse é o outro trecho. Então, vamos ver aqui como sendo colocar tudo positivo, tá? Para não ter rolo. Então, se a gente está aqui nesse ponto, isso aqui vai ser 295 menos a entalpia do líquido, desculpa, a entalpia do condensador, né? Dividido por 295 menos... Deixa eu apagar esse negócio aqui para a gente conseguir ver direitinho. A gente está aqui nesse ponto. Se a gente está aqui nesse ponto, então é para ser 50, né? A entalpia que está saindo no condensador é para ser 0,9 vezes 245 dividido por 295. 245, não, dividido não. 0,9 vezes isso, mais, né? Não. Meu Deus. A entalpia do condensador é para ser 295 menos isso daqui. Agora tá certo. Sim. Então, vamos fazer a conta aqui. 245 vezes 0,9, 220,5. 295 menos 220,5. Então, isso daqui é para ser 74,5 quilojoules por quilograma. Isso é a entalpia de saída. Então, no condensador, então o balanço de energia aqui do condensador que você está vendo, ele está entrando aqui com a entalpia de 345 quilojoules por quilograma. E ele está saindo com a entalpia de 74,5 quilojoules por quilograma. Então, isso aqui é o condensador. Então, a gente sabe aqui que a variação de entalpia no condensador vai ser essa. Então, qual vai ser a carga térmica, a taxa de remoção térmica de calor desse sistema? O Q vai ser igual ao M ponto vezes o ΔH. Então, esse Q ponto aqui, que seria a taxa, seria em quilowatt, né? Então, a gente teria que pegar aqui 345 menos 74,5, que multiplica por 1. Aí, isso daqui a gente tem quilojoule por quilograma. É o 75 que tá saindo. Tá, deixa eu escrever aqui só o balanço de energia. M ponto, que multiplica a entalpia que entra, menos a entalpia que sai. É, ao contrário mesmo. Eu normalmente ajusto no final, se está saindo ou entrando. Eu deixo sempre a conta positiva e ajusto no final, mas está correto. É para ser 74,5 menos 345. Então, aqui o Q ponto já vai dar o sinal para a gente que precisa. R$ 270,5. Aí isso daqui está multiplicado por 1 kg por segundo. Então, a gente tem kJ por segundo. Isso daqui dá em kilowatt, né? Eu marcaria 275 aqui. Isso. Professor, por É que só mesmo questão de que, leitura. Oi. por que mesmo que alternou 74,5 menos 345? No balanço de energia, já simplificado, a gente vai ter... aqui você não tem trabalho de eixo, não tem variação de cota nem altura. O que entra é positivo e o que sai é negativo. Então, quando você passa lá para o outro lado, vai ficar Q
que é igual a menos M ponto, Ah, a tá. entalpia que entra, menos a entalpia que sai. Tá. Só porque jogou pro Certo? outro lado. Tá, tudo bem. Isso, só porque jogou para o outro lado mesmo. O que normalmente eu faço é fazer a conta aqui positiva, eu vou lá e vejo, um condensador, o calor está saindo, boto um negativo aqui na frente. Entendeu? Mas isso, o correto mesmo é você fazer aqui dessa forma. Ver o balanço, ver qual é o sinal que está lá e obedece esse sinal para você não se enrolar depois. Tranquilo? Bom, 270 é alguma coisa, aí vai da precisão da leitura do diagrama que a gente conseguiu ter aqui. Tranquilo? Vocês entenderam? Tá claro aí para todo mundo isso? Bom, essas duas questões aí na lista estavam de propósito para que a gente pudesse já, com esse conteúdo que a gente está vendo agora, já começar a exercitar alguma coisa. Se você observar, a gente está como se fosse seguindo a sequência de compressor, evaporador, e a gente consegue até montar um ciclo de refrigeração pensando em propeno, tá? A última informação que eu queria passar para vocês era sobre que existem diversos fluidos refrigerantes. Então, esses fluidos de refrigerante, eles são conhecidos como R, né? Então, você tem R134A, R477, R404. Alguns deles têm algumas questões ambientais importantes, como a depleção da camada de ozônio. Alguns são tóxicos, como, por exemplo, o amônia, que eu acho que é o R600 e alguma coisa. E aí essa toxicidade é importante para a aplicação. Então, tudo isso é levado em conta quando você está selecionando um fluido refrigerante para um processo de refrigeração, tá? Então, a gente está aqui junto pensando em produção de potência e refrigeração, dependendo somente da missão dada. Dúvidas? Bom, vocês não têm dúvidas, então na próxima aula a gente começa a definir as eficiências de cada uma dessas coisas, né, do ciclo de refrigeração e do ciclo de produção de potência. E aí a gente vai discutindo, tá, gente? Valeu aí, até mais, a gente vai se falando. Tchau, professor. Obrigada. Valeu, tchau, tchau.